Quando você confia no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, você tem uma razão para acreditar no ensinamento da Palavra de Deus, de que você nunca estará, ouça, sozinho novamente. Mas uma vez que você confie nele como seu Salvador, você nunca estará abandonado, não importa o que você experimente, o que você sofre na vida, quão bons ou maus são os tempos, você nunca está só. Dr. Stanley. Iniciamos há 4 décadas o Ministério em Contato com o propósito de levar às pessoas em todo o mundo um relacionamento crescente com Jesus Cristo. Queríamos que todos o conhecessem. Ao longo dos anos, temos visto a grandeza de Deus, seu amor e suas incríveis e impressionantes maneiras de abençoar. Ele tem sido fiel. Então, vamos abrir a Palavra de Deus e buscar a face dele juntos. Mensagem de hoje: superando o abandono. Pessoas solitárias são infelizes. Elas se sentem inseguras, inadequadas e inquietas. Por se sentirem muitas vezes confusas e abandonadas, elas têm a mente dividida e tendem a perder tempo. Vivendo nesse estado de coisas, suas respostas revelam que elas perdem muito tempo. O solitário tem dificuldade de se concentrar. Por causa da sua mente dividida, ele quer fazer uma coisa e acaba fazendo outra. Ele fica perdendo tempo se perguntando por que se sente assim e quem vai ajudá-lo. Então, trata-se de um mau pressentimento. Quero que vejamos uma passagem particular das Escrituras, talvez muitas vezes lidas por você. É um bom exemplo do que Jesus nos diz quando passamos por esses momentos. Quero que você vá para Mateus 11 por um momento e comece com o versículo 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esta é uma palavra de encorajamento, porque às vezes você fica perguntando onde Deus está. Por que não se mostra? Por que não faz algo para se tornar conhecido? O Senhor Jesus nos diz para irmos a Ele, conhecermos a verdade. Ele diz: eu sou a verdade, eu tiro o seu fardo, vou ser a sua companhia, suprirei qualquer necessidade que você tenha. Então, quando pensamos no abandono, pensamos numa emoção que não apenas nos incomoda, mas que é vencida por ele. Quando a gente não sabe para onde se virar, às vezes as coisas a que nos dedicamos não são as que nos ajudam. Meu desejo nesta mensagem é dar-lhe algumas sugestões de como superar o abandono. Você não precisa viver solitário. Não é da vontade de Deus que vivamos isolados. Ele é o nosso melhor amigo. Pense, por que Jesus estava na cruz? Pense nisso. Ele estava na cruz com suas mãos e pés pregados na cruz. Naqueles momentos ele estava pagando o preço do seu e do meu pecado. E, acima de tudo, ele enfrentou tudo sem a presença do Pai. Meu Deus, por que me abandonaste? Se alguém entendeu o abandono, esse alguém foi Jesus. Ele não pretende que você e eu vivamos sozinhos. Quando você confia no Senhor Jesus como seu Salvador pessoal, você tem uma razão para acreditar no ensinamento da Palavra de Deus, de que você nunca estará sozinho novamente. Não digo que nunca se sentirá sozinho, mas uma vez que você confie nele como seu Salvador, você nunca estará sozinho novamente, não importa o que você atravessa, o que você experimenta, o que você sofre na vida. Quão bons e quão maus são os tempos.
O abandono é uma praga na nossa sociedade e também em todo o mundo. Temos tudo que o dinheiro pode comprar. Podemos ir a algum lugar e nos divertir, mas, de alguma forma, o abandono é como uma doença recorrente. Ela nos atormenta e ficamos à procura de uma solução. Então, vamos definir brevemente o que queremos dizer por abandono. Ouça isso. O abandono é uma ansiedade provocada pelo sentimento de separação, fora de contato. É uma perda de intimidade, de pertencer, de se sentir abandonado, ignorado, isolado. Algo lhe aconteceu no seu relacionamento com alguém, com sua família, seja lá o que for. É uma desconexão. As pessoas que passaram por divórcio, morte e outros tipos de separação compreendem o quão absolutamente revelador é isso em sua mente, em suas emoções e em seu corpo. Deus não espera que vivamos uma vida solitária e, no entanto, muitas pessoas estão exatamente nessa situação. Eles têm tudo o que o dinheiro pode comprar, mas são solitários. E muitas pessoas pensam, se eu tivesse tudo isso, se eu tivesse ele ou ela, eu estaria bem. Você não estaria bem. Não há nada na criação de Deus, nem pessoa alguma que possa satisfazer o vazio que há em você. Vazio que somente Deus, somente Jesus Cristo pode preencher. Você pode estar me assistindo, me ouvindo, ou o que quer que seja, e pensa que agora realmente você não acha que isso seja verdade por causa disso. Mas o que eu quero é falar com você sobre como superar esse abandono e verificar se o que você está fazendo funciona. Eu sei que não funciona ou você não sentiu o que sentiu. Esta mensagem pode irritar você. É bom que isso ocorra, porque assim você pode estar se aproximando do caminho onde o abandono deixa de ser a sua maneira de viver. Pensemos em algumas maneiras muito específicas de superar o isolamento em sua vida. A primeira é você perguntar a si mesmo: o que estou fazendo que está promovendo o isolamento na minha vida? Você pode estar só, sem saber o porquê. Se algum membro de sua família falece ou há uma separação por divórcio ou algo assim, a sensação de abandono pode ser tão forte que você não sabe onde colocar o dedo. Mesmo que nenhuma dessas coisas seja verdade, você ainda está só, ainda está vazio, tentando descobrir o que está acontecendo na sua vida. E então, quando você faz a pergunta, o que estou fazendo para que isso aconteça? Ouça com atenção, algo está promovendo isso. Mas se você é filho de Deus, não vai se sentir abandonado. E se você ainda se sente solitário, tem que se perguntar a si mesmo, o que é que eu ando pensando? O que estou fazendo? São os meus relacionamentos que me deixam vazio? Então algo está errado. Especialmente se você já confiou em Jesus como seu Salvador e se sente solitário. Algo deu errado, porque você não deveria sentir o abandono quando tem a presença do Deus Todo-Poderoso, que vive dentro de você e que disse, nunca vou deixá-lo nem abandoná-lo. Essa é a promessa de Deus para todos os crentes. Então, é claro, faça a sua pergunta. É assim que eu quero passar o resto da minha vida e morrer e prestar contas ao Senhor por uma vida de desobediência e desperdício? Em todos esses anos, nunca conheci uma pessoa que dissesse que estava feliz depois de estar acostumada a ser cristã e ir à igreja, mas que havia simplesmente desistido de tudo. Nunca conheci uma pessoa assim que me dissesse que estava feliz. Até quem poderia ser feliz mesmo não estava feliz, porque sempre falta alguma coisa. Eu não vou mais à igreja. Por quê? Sem resposta. Essa pessoa é ainda infeliz, ainda miserável, ainda solitária, porque está sem Jesus. Pense nisso. Ele nos criou. Ele não precisava nos criar, mas nos criou. Ele nos deu vida para morar em nós, para trabalhar em nós, para que o louvássemos, o honrássemos e o glorificássemos em nosso viver para Ele, refletindo o caráter dele e espalhando o incrível sentimento de comunhão amorosa
com outras pessoas. É você uma pessoa feliz, que espalha felicidade? Quando você conversa com as pessoas acerca do seu relacionamento com Jesus, você revela que Jesus foi a resposta para a sua sensação de abandono? Porque a verdade é que sem Ele você não tem solução. Você pode nomear qualquer coisa que possua. Sem Ele você ainda está sozinho. Então, mais e mais, e de novo eu afirmo que Jesus é o único que nos tira do abandono. Quando você entrega sua vida a Cristo, eis o que acontece. A Bíblia diz que você entrega sua vida a Cristo e Jesus entra em sua vida. Veja isso. Ele vem habitar em você através do Espírito Santo. E o Espírito Santo, diz a Bíblia, selou você, selou-o para sempre como um filho de Deus. Você não pode ser salvo, habitado pelo Espírito Santo de Deus e não estar selado. Você peca contra Deus e o que acontece? Você perde sua alegria e sua paz. Você sai da vontade de Deus e o que acontece? Você perde sua paz, sua alegria e sua sensação de segurança. Deus o selou como um de seus filhos e tem a melhor vida possível para você. Mas se você se afastar dele, se você optar por seguir outro caminho, você acabará sozinho. E como resultado, você vai se afastar imaginando o que aconteceu. O que aconteceu é que você se desconectou espiritualmente com a própria fonte da vida. É aqui que a maioria das pessoas está vivendo. Então, você pede a Deus para livrá-lo de qualquer comportamento que o arraste de volta. Por exemplo, se você confiou em Cristo como seu Salvador, você está indo bem, mas, de repente, você se encontra sozinho por algum motivo, seja lá o que for. Tenha cuidado para não permitir que outra pessoa o arraste de volta ao estilo de vida antigo em que você vivia e se encontre novamente vazio quando isso é absolutamente desnecessário. Escute, o isolamento não é natural para um filho de Deus. É natural para o mundo, porque os mundanos não estão conectados com a fonte da vida. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. A paz de Jesus não é como a do mundo, porque ele sabe que a paz do mundo não é adequada, não é suficiente. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Eu lhes darei paz e lhes darei alegria. É um relacionamento com Jesus. Ouça, você pode relacionar-se com uma pessoa mais rica, mais famosa, porém, sem Jesus, você não conseguirá fazer a conexão verdadeira, porque só Jesus é o grande conector. Ele é aquele que nos conecta com Ele, nos livra do isolamento e nos dá uma sensação de alegria, de paz e de felicidade. Às vezes você encontra algumas das pessoas aparentemente mais felizes que você conhece e que vivem sozinhas. Se ter alguém é essencial para ser feliz e ter paz, essa felicidade só acontece quando você entrega a sua vida a Jesus e Ele começa a viver em você que tipo de vida? Uma vida piedosa, uma vida submissa ao Pai, uma vida que escuta o Pai, uma vida em que habita a palavra de Deus. Essa é a diferença que faz. Então, pergunte-se a si mesmo, onde tudo isso se adapta à minha vida? Pense nisso. Cultive uma nova amizade com alguém que possa ser um trunfo para você. Às vezes é exatamente isso que vai vencer o abandono. Cultive uma amizade. Veja isso. Não com alguém que poderia arrastá-lo de volta para onde você esteve, mas alguém que o levará para mais perto de Deus. Alguém que o encoraje, alguém cujo relacionamento com Cristo seja muito importante. Alguém cuja língua, cujo estilo de vida, cujas vestes, cujo comportamento, alguém que você conhece, que se pareça com Jesus. Um amigo genuíno que não quer algo de você, mas alguém que está disposto a ser seu amigo. Você quer superar o isolamento? Tenha um amigo piedoso. Alguém que esteja disposto a dar a si mesmo
de forma divina, que o levante e não o arraste para trás. É da vontade de Deus que sejamos fortes o suficiente para alcançar pessoas que vivem no abandono, solitárias, que tanto precisam de um amigo. Mas observe isso com cuidado. Certifique-se de que você não ouça o que o diabo diz. Aqui está alguém que precisa de você. Você pode ajudá-lo, basta ir. Não necessariamente, porque algumas pessoas vão arrastá-lo para baixo. Essas pessoas querem alguém que concorde com elas. Elas estão procurando alguém que desfrute do mesmo pecado que elas. Isso não é liberdade, isso não é saudável. Não é o que Deus diz e você e eu não devemos tomar esse caminho. Às vezes você tem que se afastar. Deus nos dá sabedoria para sabermos quem podemos ajudar e quem não podemos ajudar. Se estivermos espiritualmente preparados para ajudá-los, se nosso relacionamento com Jesus é forte o suficiente, podemos nos dar aos outros para ajudá-los. Deus irá mostrar-lhe a quem ajudar, quem pode ser seu amigo e quem, por outro lado, com boas intenções, vai arrastá-lo para baixo. Você pensa em seus filhos, o que você diz a eles e a seus netos? Veja com quem você anda, porque a maioria deles quer arrastá-lo para baixo. Você precisa tentar isso. Você precisa pedir a Deus que lhe dê sabedoria para poder detectar as ideias sobre o que é realmente a amizade. Escolha acreditar na verdade que você não está sozinho. Cristo estará sempre com você em todas as situações da sua vida. Mas você não está sozinho. Ele está sempre lá, de maneira realista. Ele está lá, pronto para revelar-se a você. Não acredite que você está sozinho. E lembre-se, como dissemos antes, e eu digo isso novamente de propósito, lembre-se do que você tem, o Espírito Santo vivendo dentro de você. E quando uma pessoa diz simplesmente não posso estar sozinho, o que ele está dizendo é que emocionalmente você não é maduro o suficiente para viver sozinho, se precisar. Você tem que ter alguém. Esteja em guarda, fique atento, tenha cuidado. O fogo está por aí, as armadilhas estão por aí. E se você não tiver cuidado, alguém vem. Você precisa fazer perguntas. Alguém quer ser seu amigo, descubra quem é, que tipo de amigo ele é com outra pessoa e quem é amigo dele. Se alguém quer ser seu amigo, você tem que saber quem é amigo dele. O bom amigo dele poderia ser mais um amigo seu, e então a amizade é absolutamente essencial para uma vida plena. Mas a amizade, em primeiro lugar, tem que ser com o Senhor Jesus Cristo. Ele irá mostrar-lhe de quem você pode ser amigo. Ele irá mostrar-lhe a pessoa com quem você poderá construir uma sólida amizade. E então, vou listar algumas coisas muito práticas. E uma delas é essa: faça da leitura da palavra de Deus todos os dias uma prioridade. Uma prioridade para ler a palavra de Deus todos os dias e orar. Quando você lê na palavra de Deus o que Deus diz e deseja falar com você, quem lhe trouxe isso? Esta é a palavra de Deus para nos ensinar a viver, como se relacionar com Ele, como ser amigo, como ser uma ajuda, como ter um espírito de discernimento para saber o que é certo e o que há de errado, e o que é bom e o que não é bom. Ele nos deu sua palavra. E a palavra é como combustível em nossa vida. Nos mantém em pé espiritualmente. Há energia dentro de nós. Quando Ele diz que não vai nos deixar nem nos abandonar, então podemos fazer todas as coisas através de Cristo que nos fortalece. Paulo disse que Deus nos deu a sua palavra. Veja isto. Você toma uma direção errada em relação a alguém, mas se você está lendo a Bíblia todos os dias, você pode notar isso. Você vai ler uma passagem acerca do que você fez, que você nem sequer estava procurando, e percebe que estava num caminho errado. E Deus vai avisá-lo. Tenha cuidado, vá embora, esse não é o relacionamento certo.
Quando você desconsidera a palavra de Deus, você cairá em armadilhas. E ouça, uma pessoa pode se vestir com $1 milhão, mas seu espírito pode valer apenas 20 centavos. Então você tem que observar o que está fazendo à luz da palavra de Deus. Alguém diz, eu não tenho tempo para ler a palavra de Deus. Então você não tem tempo para seguir a Deus. Você não tem tempo para se manter fora do problema, lendo a palavra de Deus e orando todos os dias, pedindo a Deus que lhe dê direção. Memorize uma passagem simples da Escritura que fale a você. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Que eu precisar, Ele irá fornecer. Agora, alguém diz, quando enfrente situações que não podem ser mudadas, eu diria que aceite, invoque o Senhor para ajudá-lo. Por exemplo, seu marido ou sua esposa morre. Você diz que eu estou lhe dizendo que não deve sentir nenhuma perda. Não, eu não disse isso. Naturalmente, quando alguém que é carne, da sua carne, desaparece, você vai sentir isso. Você sente isso na presença de Jesus. Que se Deus tirou essa pessoa da sua vida, Ele tinha uma razão para levá-la. Ele sabia que você ficaria sozinho e Deus vai estar lá desde o momento certo para lembrá-lo. Eu estou com você, eu nunca vou abandonar você, não importa o que aconteça. Então, há períodos, tempos e provações na vida que você vai sentir. Mas a questão é que você decide não ficar lá. Todo mundo vai passar por estes momentos em que perdemos nossos amados. Seja qual for o motivo, essa sensação de uma solidão que Deus usará para nos conduzir a Ele. Quando a nossa atitude está certa, a atitude está certa, a solidão pode nos levar a Ele. Então, eu diria a você que assuma a tarefa de servir alguém. Há algo para se entregar às pessoas. Seja cuidadoso. Alguém vai aproveitar disso, mas você apenas diz, Senhor, Tu nos disseste que devemos ser servos e eu estou disposto a ajudar alguém. Olhe isso com cuidado. É por isso que a principal questão aqui é que o Espírito Santo está vivendo dentro de você, que irá direcioná-lo a quem você pode ajudar. Então, você tem que pedir direção para isso. Buscando companheirismo com uma pessoa piedosa que o desafiará a fazer o seu melhor, porque às vezes Deus quer que você seja um amigo de alguém, porque sabe que ele pode contribuir de alguma forma para o seu bem. Ele não quer nada de você, a não ser fazer algo assim. Isso vai desafiá-lo, incentivá-lo e ajudá-lo a crescer e amadurecer. Todos nós precisamos desse tipo de conexão. Ele não pretende que vivamos uma vida solitária. Se somos pessoas piedosas, estaremos conectados com o Espírito Santo, que irá nos mostrar exatamente com quem podemos e com quem não podemos nos relacionar. Alguém pode achar que isso parece uma atitude egoísta, mas não é. Isso soa muito, muito importante, porque você tem que fazer escolhas na vida. E escolher quem será seu amigo é uma escolha muito, muito significativa. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Porque ele conhece o peso do abandono. É um peso enorme e maciço. Mas Deus pode tirar esse peso e dar-lhe uma sensação de satisfação e alegria em seu coração, que somente Ele pode dar. E quando eu penso nisso, penso quão importante é que Jesus tenha enviado o Espírito Santo para que você e eu nunca nos sentíssemos abandonados. Nunca. Você pode se sentir solitário, mas nunca estará sozinho, porque Ele o selou com Ele mesmo. Você sempre terá conexão. Pode ser arruinado, às vezes, por seus relacionamentos, mas essa conexão está sempre lá. Você sabe quem são seus amigos, e eu gostaria
de lhe perguntar isso. Seus amigos estão arrastando você para baixo ou para cima? Estão à procura do seu melhor interesse ou do interesse deles? Eles estão lhe dando presentes porque querem algo de você ou porque o amam? Eles são verdadeiramente fiéis a você ou apenas lhe dão a imagem de que são? Quem em sua vida é um amigo verdadeiro e genuíno? Quem corteja sua amizade que tem motivos ocultos? Neste dia e hora, temos de fazer perguntas. Temos de pedir orientação e direção a Deus e liderança em nossa vida. Então, você não ignora isso e continua. Quando você para, você em um relacionamento, ele está salvando você do desastre. E você, assim, o escuta. Você obedece a ele. E você tem a alegria de ter amigos piedosos que o constroem. Nunca o destroem. Agora pense nisso. O que é verdade para você, verdadeiro para seus filhos, seus netos? Você quer que seus netos e seus filhos escolham o tipo certo de amigos? Eles vão olhar para quem construiu seu pai ou sua mãe. Quem construiu seus avós? Que tipo de amigos fizeram seus avós? A vida, se entrelaçada, temos de manter nossos olhos abertos e nosso coração sensível à voz de Deus. Então você terá amigos incríveis que um dia encontrarão no céu e se alegrarão juntos. Amém? Pai, nós te amamos e te louvamos por nos amares ao ponto de seres nosso amigo. Oro para que o Espírito Santo aprofunde essas verdades simples em cada coração que as ouve. Que tu envies um aviso àqueles que estão indo na direção errada. Que deixe força, energia e prazer a quem anda em teus caminhos. Obrigado por nos amares o suficiente para sabermos para sempre que tu sempre foste e sempre serás nosso melhor amigo. É em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em ministérioemcontato.com. Ou se você deseja receber uma oração, ligue 0800 891 3597. Tocando o mundo com uma paixão por Deus e compaixão pelas pessoas. Em Contato com o Dr. Charles Stanley. É uma produção da InTouch Ministries, Atlanta, Geórgia, Estados Unidos. Este programa só é possível pela graça de Deus e a fidelidade de nossos parceiros de ministério ao redor do mundo.